Creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Amém, Jesus? Então vamos lá. Livro do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 5, tá? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 5. A partir da segunda parte do versículo 5, tá? Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 5. A segunda parte do versículo, vamos ler ele e também o versículo 6. Todos encontraram? Amém. O texto diz assim, olha só. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Vamos ler de novo, por gentileza. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Quando o Senhor Jesus, Ele foi à cruz e se entregou por nós, muitas coisas ali, meus irmãos, foram conquistadas em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Claro que nós podemos destacar que a maior conquista realmente é a salvação. Foi através do sacrifício no Calvário, realizado naquela cruz, que hoje nós alcançamos a condição de sermos salvos, de termos o nosso espírito, uma vez corrompido pelo pecado, aquele pecado cometido lá por Adão no passado, ter a condição desse espírito corrompido voltar ao seu estado original, ou seja, sermos regenerados. Mas na cruz, nós também alcançamos direitos. Eu sempre comento com vocês que quando reconhecemos a Cristo como Senhor, deixamos de ser filhos da ira, a própria palavra diz isso, e nos tornamos filhos de Deus. E aí, como filhos, passamos a ter direitos, mas ao mesmo tempo também passamos a ter o quê? Deveres. E o texto que nós acabamos de ler mostra que Deus nos fez por Ele, por meio de Jesus, reis e sacerdotes. Isso é um direito. Só que ao mesmo tempo, inserido nisso, nós temos também deveres como reis e como sacerdotes.
Deixa eu falar rapidamente, tá? De uma maneira mais breve, sobre a condição de Deus hoje nos enxergar como reis. Eu digo breve porque eu quero dar uma atenção maior sobre a condição de Deus nos enxergar como sacerdotes. Mas deixa eu falar de uma forma breve sobre essa questão de Deus nos enxergar como reis. Bom, primeira coisa que nós temos que entender. No passado, qual que era a função do rei? Bom, de uma forma bem objetiva e direta, óbvio, né? A função do rei era reinar, governar. Mas não era apenas reinar e governar, era reinar e governar bem. E para que um rei pudesse fazer isso, ele tinha que conduzir a sua forma de reinar, fazendo o que era reto aos olhos de Deus. Porque quando um rei reinava, fazendo o que era reto aos olhos de Deus, ele tinha a aprovação do próprio Deus. Por isso que quando você lê, principalmente, né, os livros históricos, você começa lendo ali os livros de Samuel, os livros dos reis, os livros das crônicas. É muito comum você ler a seguinte narrativa, né? E fulano reinou tantos anos e tal lugar, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então esses reis que terminaram o seu reinado fazendo o que era reto aos olhos de Deus, esses reinaram agradando a Deus, tiveram a aprovação de Deus. Em contrapartida, meus irmãos, você também lê uma narrativa ao contrário dessa. Você também lê aquela narrativa assim: e fulano reinou tantos anos em tal lugar, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando esses reinavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, as consequências vinham. Porque eles conduziam a sua forma de reinar, ferindo a palavra, transgredindo a palavra. Irmãos, todos nós temos um reino a zelar. Nós podemos até falar no plural, reinos. A sua própria vida é um reino. Se você é casado, o seu casamento para você é um reino. Se esse casamento já gerou filhos, mais ainda. Agora você, além de ter uma família, pelo fato de ser casado, você agora tem uma família com descendentes. E se você não reinar bem, você compromete tudo que está ao seu redor, ligado a você. Se você não reina bem, você compromete a sua própria vida. E automaticamente, onde você passará a eternidade. Se você não reina bem, teu casamento sofre. Tua família sofre. Ontem, inclusive, eu já falei no início, né? Eu estava lá no retiro da juventude. E eu realizei também o chamado papo reto. A Simone fez o quarto rosa com as irmãzinhas, né? Com as jovens, as meninas, e eu com os meninos. E tanto o quarto rosa como o papo reto, não sei se os pais sabem, deixa eu até explicar, talvez você não saiba. Dentro do JQV, que é os Jovens que Vencem, existem ali as suas ramificações. E o quarto rosa, o nome já diz, né? Rosa. Não que rosa seja só para...
Tem gente que não, eu não uso camisa rosa. Tem nada a ver, irmão. Mas o rosa sempre foi mais identificado com quem? Com a menina, né? Então, aí o quarto rosa é para as meninas. É aquele momento onde nós, né, há uma palavra mais direcionada àquele público. Ontem a Simone deu uma palavra mais direcionada para elas. Sabe aquela conversa mais franca, mais aberta? Mais ou menos isso. E eu fiquei com a responsabilidade, além de pregar, também de conduzir o papo reto. O nome já diz tudo, né? Um papo reto. Eu estava ali conversando com os jovens ali, os meninos no caso. E eu estava dizendo o seguinte para eles: teve um momento na história que o Davi, o rei Davi, teve um papo reto com o filho dele, o Salomão. Se depois você quiser ler esse papo reto que Davi estava tendo com seu próprio filho, você pode ler no livro dos Reis. O primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 2, você vê o rei Davi levando esse papo reto com o filho dele. Davi sabia que logo ele partiria. Já estava com uma certa idade. Ele sabia que a qualquer momento ele podia deixar esse mundo. Então ele chama o Salomão, que no caso seria o príncipe herdeiro, e ele leva esse papo reto. E ele começa dizendo assim: meu filho, a qualquer momento eu estou indo embora. Você se esforça, hein? Seja homem. Seja homem. Aí a gente começa a analisar, por que será que Davi falou isso para o filho dele? Qual foi o sentido dessa expressão? Seja homem. Aí a Bíblia por si só se explica, né? Irmão, se você quiser entender o que a palavra diz, examine texto e contexto, porque a própria palavra se explica. Davi estava dizendo que Salomão devia ser homem no sentido de ser um homem de Deus de verdade, aquele que guardaria o que foi estabelecido pelo Senhor através da lei de Moisés. Então, quando Davi falou para ele: Salomão, seja homem, no sentido de, para você ser homem de verdade, você tem que ser aquele que guarda a palavra. Então eu estava falando isso ontem lá para a juventude lá. Falei para eles: olha, vocês estão numa fase da vida que vocês têm que começar a entender o que é ser homem de verdade. Porque tem um bocado de homem aí que é homem de mentira, irmão. Por quê? Porque não teme a Deus uma vírgula. Não teme a Deus uma vírgula. Não é homem não, é molecote. Pode ter cara de homem, jeito de homem, mas não é homem não. Homem de verdade é o que teme a Deus, irmão. Estava falando isso para eles. Por isso que às vezes eu sou meio enérgico, né? Eu gasto bastante a voz, por isso que hoje estou meio rouco assim, né? Você pode ver que eu não me controlo aqui. Mas tem hora que se você não se expressar assim, eles não despertam. Aí dentro da fala de Davi para com Salomão, Deus ele usa o Davi, e o Davi fala para ele: Deus ele falou comigo, que nunca faltaria sucessão ao trono, se os meus filhos andassem na presença dele. Então, Salomão, olha só a tua responsabilidade. Mas sabe o que é triste, irmãos? É que nós já sabemos que na velhice de Salomão, ele se corrompeu. Só que na verdade, irmão, vem cá. Na velhice que ele se corrompeu. Mas por que ele se corrompeu? Alguém lembra? Qual foi a razão, motivo, causa que levou o Salomão a se corromper? Vamos lá. Qual foi a causa, gente? Vamos lá. Não, desobedeceu a Deus de uma forma muito... Vamos ser mais diretivo.
ele se casou com as mulheres estrangeiras. Lembram disso? Mas ele se casou com as mulheres na velhice ou na juventude? Na juventude. Então ele se corrompeu, foi na juventude. A consequência da corrupção veio na velhice. Eu estava falando justamente isso para eles. Jovens, se você se corromper na tua juventude, você compromete o teu futuro. Está vendo, pai ou mãe? Porque eu falo para você incentivar o teu filho a participar desses cultos. Mas voltando para cá. Para mim não fugir muito, né? Que eu tenho horário. Então eu acabo falando, vou. Quando vou ver, o horário já passou. Mas voltando para cá. Então, Davi, o rei Davi, ele estava ensinando o seu filho a reinar bem. Infelizmente, lá na frente, ele se corrompeu. Claro que depois, lá na frente ainda, o que se entende é que Salomão se arrependeu. Nós não vamos nem entrar nesse mérito agora. Mas o que eu estou querendo passar para vocês, para mim já passar para o outro lado, é que você como rei, nós como reis, porque Deus nos enxerga assim, não é o que o texto diz? Olha lá, Deus nos fez o quê? Reis. Então como rei, ou no caso você mulher rainha, você não pode decepcionar a Deus. Você não pode ser reprovado por Deus como Saul foi. No capítulo 16 de Samuel, não precisa abrir, você anota e pode ler depois, apesar que lemos esses dias. Deus fala com o profeta da seguinte forma: arrependo-me de haver colocado, levantado, posto a Saul como rei. Olha que triste. Eu fico imaginando a tristeza de Deus falando isso. Que aquele a quem ele levantou o decepcionou. Aí vem aquela pergunta: será que você, será que nós, como reis, temos o direito de decepcionarmos a Deus? Então, como reis, não podemos falhar. Amém, Jesus? Agora vamos para outra parte. E aqui nós vamos gastar um tempo maior. E aqui eu preciso até acelerar também para entrar em matéria nova. Deus não só nos fez para Ele como reis, mas Ele também nos enxerga como sacerdotes. Hoje nós temos esse duplo ministério. E para nós começarmos a entendermos qual que é a nossa responsabilidade nos dias atuais, como sacerdotes do Senhor, então nós temos que começar a voltar lá atrás. Nós temos que começar a olhar lá atrás, qual que era o papel, qual que era a responsabilidade de um sacerdote no passado. Porque no passado, 3 figuras eram centrais, que tinham grande destaque. O rei, acabei de falar, que tinha que reinar. O profeta e o sacerdote. Pastor, qual que é a diferença do profeta e do sacerdote? De uma forma bem objetiva. O profeta é aquele que recebia de Deus e transmitia ao povo. Por exemplo, hoje todo pregador é um profeta de Deus nesse sentido. Para mim pregar para vocês o que eu estou pregando, primeiro eu tive que meditar na palavra. Primeiro eu tive que buscar nela aquilo que Deus quer que a igreja dele entenda. Então o profeta no Antigo Testamento, ele tinha esse papel.
ele recebia as diretrizes de Deus e entregava ao povo. E hoje, os pregadores ocupam esse papel. Ele tem essa responsabilidade. Eu não posso chegar aqui, irmão, e pregar de mim mesmo. Chegar aqui e pregar altos conceitos de mim mesmo a vocês. Eu seria leviano se eu fizesse isso. Ou ficar pregando qualquer outra papagaiada que não fosse a palavra. E é triste, viu, gente? Mas é o que estamos vendo, infelizmente. Infelizmente. Né? Não vou falar da casa dos outros, vamos falar da nossa, mas hoje a tal da rede social mostra muita coisa, você fala, meu pai do céu. E sabe o que é pior? Muitos crentes genuínos sendo corrompidos. Por isso que eu sempre falei para vocês, irmão, cuidado, cuidado, cuidado. Beba da água da tua cisterna. Tome da água do teu poço. Quem limpa a tua cisterna é você. Você sabe que a água lá é limpa. Por quê? Porque a cisterna está limpa. Quem cuida do teu poço, né? Hoje quase ninguém usa mais poço, mas antigamente era comum. A pessoa tinha que cuidar do poço para ter água limpa, não era? Você sabe o que você está tomando. Beba da água do teu poço. Mate a tua sede com a água da tua cisterna, que é a tua igreja, irmão. Cuidado. Quer se aventurando aí tomando de outras águas? Daqui a pouco você pode estar tomando uma água corrompida. Cuidado. Muito cuidado. Voltando para cá. Então, esse era o papel, né, do profeta. Entregar ao povo o que Deus queria. E o sacerdote? É o processo ao contrário. A principal função do sacerdote era receber a demanda do povo e levar aonde? Levar até Deus. Então você vê que o processo é o contrário. O profeta recebia de Deus, entregava ao povo. O sacerdote recebia do povo e levava até Deus. E não era só isso não, tá? Dentre essa questão de receber a demanda do povo e levar até Deus, e tem muita coisa inserida aqui dentro. Mas eu quero destacar uma função, só uma, que era atribuída ao sacerdote do passado. E isso vai nos fazer entender grandes coisas. Coisas que são importantíssimas para nós na atualidade. Então presta atenção. Olha o que diz o livro de Levítico, capítulo 6. Vamos lá. Levítico, capítulo 6. Acharam? Levítico, capítulo 6, versículos 12 e também o 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará. Mas, o sacerdote, o que ele deveria fazer? Acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não o que, irmãos? Se apagará. Então, olha só. Olha uma das responsabilidades do sacerdote no passado. Era manter a chama do altar continuamente o que, irmãos? Acesa. Existia o altar, que era o altar do sacrifício. Ali, o fogo tinha que arder dia, noite, noite e dia, dia, noite, noite e dia, dia, noite, noite e dia. Não podia cessar. Sabe quem foi o primeiro a acender a chama? O próprio Deus. O próprio Deus foi o primeiro a acender a chama, mas manter a chama acesa era responsabilidade de quem? Do sacerdote. Toda manhã, pega a lenha e coloca sobre o altar. Toda manhã tinha que cortar a lenha. Quem cortava a lenha? Provavelmente ali os levitas.
Depois eu explico isso. A lenha provavelmente já chegava cortadinha da mão dos levitas. O sacerdote pegava, carregava e mantinha o altar aceso. Era a responsabilidade do sacerdote. E essa responsabilidade deles aqui no passado, irmãos, olha só que coisa fantástica, já apontava para aquilo que seria nossa responsabilidade no futuro, como igreja do Senhor. Por que eu digo isso? Porque em 1 Tessalonicenses 5,19, põe aqui para mim, por favor. Olha só o que a Bíblia diz: não extingais o Espírito. Quando Paulo apóstolo estava escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala: olha, não apaguem o Espírito Santo. Você pode ver na sua Bíblia aí, se for a tradução mais comum, que é Almeida Revista e Corrigida, Espírito está com letra maiúscula. Você pode ver aí, está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então, quando Paulo falava para aquela igreja, não extingueis, ou seja, não permita que o fogo do Espírito Santo se apague. Essa responsabilidade é nossa. Assim como a responsabilidade do sacerdote no passado era manter a chama acesa, hoje nos nossos dias, irmãos, é nossa responsabilidade mantermos a chama do Espírito Santo acesa na nossa vida. Até porque o Espírito Santo, por que você acha que Paulo associa o Espírito Santo com uma chama? Porque a chama, o fogo, ele também é usado em associação ao Espírito Santo. O Espírito Santo na Bíblia Sagrada ele é representado por vários elementos, dentre eles o fogo. O Espírito Santo ele é representado, por exemplo, pelo azeite. Em Israel, quando eles colhiam as azeitonas, tinham 3 prensadas. Na primeira prensada da azeitona, depois de fazer, deram uma espécie de um patê, ia para a prensa. Na primeira prensada, saiu o mais puro azeite. Esse era para ser usado no templo. Era para ser destinado para a obra de Deus. Na segunda prensada, saiu um azeite de qualidade, muito bom. Não tanto quanto o primeiro, mas também era bom. Aí esse era usado por eles como alimento. Na terceira prensada, aí saía já um azeite mais ralinho, já não tinha tanta qualidade como o primeiro, e esse era usado na época para as especiarias, remédios, sabonetes, essas coisas. Então olha para você ver como são as coisas. A primeira prensada do azeite, ou melhor, da azeitona, que gerava o mais puro azeite, era para Deus. Tem gente que ela só pensa nela, ela não pensa em Deus. É aquilo que eu comento com vocês de vez em quando aqui, irmãos. A pessoa vai lá, trabalha, e quem abriu a porta de emprego para ela foi o próprio Deus. Quando recebe o rendimento dela, ela não pensa em Deus, só pensa nela. Gasta tudo que tem pensando só nela, não pensa em Deus, não pensa na obra dele. Que ingratidão. Ah, que tristeza. Mas voltando para cá, para mim não fugir muito. Então o Espírito Santo é representado pelo azeite. Também é representado até pela pomba. Naquele episódio do batismo de Jesus. E você vê ali a manifestação da Trindade, né? O Senhor Jesus é batizado por João. A Bíblia diz que uma voz do céu veio dizendo: este é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo veio em forma de pomba. E ali você vê os 3, né? Os 3 em um ali. Deus, Jesus encarnado, Filho, e o Espírito Santo em forma de pomba. 3 em 1.
o Espírito Santo também é representado pelo fogo, gente, pela chama. Por isso que quando você lê Atos capítulo 2, eu quero que você leia comigo, vamos lá? Como eu falei para vocês, hoje o culto tem um direcionamento mais para o entendimento, né? Para uma questão mais pedagógica. Então vamos lá, isso aqui é necessário você aprender. Atos capítulo 2, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Encontraram? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns dos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Então, gente, olha só que coisa aconteceu aqui. Eles estavam reunidos para comemorar a festa do Pentecostes. O que era o Pentecostes, né? O próprio Deus ordenou que o povo dele comemorasse várias festas. Dentre eles, a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita. O povo de Deus plantava, chegava o tempo da colheita, colhiam, e quando tivesse a colheita, Deus mandou eles comemorarem a festa, que era a festa do Pentecostes. Então eles estavam ali para comemorar a festa do Pentecostes. E foi justamente naquele dia, irmãos, que se cumpriu a profecia do profeta Joel. Quando você lê o livro do profeta Joel, capítulo 2, claro que não foi só ele, tá? Que falou a respeito do batismo com o Espírito Santo, mas ele disse de uma forma clara que chegaria o tempo em que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E naquele dia, em Atos capítulo 2, se cumpre o que foi escrito pelo profeta Joel, e a própria narrativa do texto diz isso. Agora, a grande questão é que quando eles foram batizados com o Espírito Santo, naquele dia em específico, eles viam como se fossem chamas de fogo sobre cada um deles. Por isso que o Espírito Santo também é representado pela chama. Pastor, e que história é essa que eles falavam em outras línguas? Inclusive essa é a principal evidência do batismo com o Espírito Santo, tá? Deixa eu explicar para vocês. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, algumas evidências acompanham essa pessoa. Existe a chamada evidência interna, que quem tem convicção dela, claro, é a própria pessoa e Deus. Mas existe, irmãos, a evidência externa. Ou melhor, podemos até falar evidências externas. Mas vamos falar de uma delas, que é justamente a condição sobrenatural que Deus, o Espírito Santo, dá à pessoa de falar em outras línguas. E essas outras línguas podem ser de duas formas.
A pessoa ela pode, pela ação do Espírito Santo, falar num idioma humano, num dialeto humano, uma língua que ela nunca estudou. Mas se for necessário para aquele momento, Deus ele dá a condição da pessoa de falar numa língua estranha, ou seja, estrangeira, que ele nunca estudou, mas Deus dá a ele a condição. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Agora tem o outro modo. Deus também pode dar à pessoa uma condição de falar numa língua estranha, no sentido de ser um dialeto espiritual. Um dialeto que o homem não entende. É aquilo que a Bíblia diz, deixa eu abrir aqui 1 aos Coríntios, dá um pulinho rapidinho lá. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Se não for o 14, eu acho rapidinho aqui, mas eu creio que é o 14 sim. É o 14 mesmo. Aqui Paulo fala desse dom, Paulo fala dessa capacitação, Paulo fala dessa condição que o Espírito Santo traz, 1 aos Coríntios 14, diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí ele explica, porque o que fala língua estranha, não fala a quem, irmãos? Aos homens. Então, peraí, se não fala aos homens, não é um dialeto humano. Porque se é um dialeto humano, ainda que a pessoa não tivesse domínio da língua, mas se é um dialeto humano, algum homem, ou seja, algum ser humano iria entender. Então aqui, especificamente falando, Paulo está dizendo da condição sobrenatural que o Espírito Santo dá da pessoa falar na chamada língua estranha, que é a língua celestial, uma língua angelical, uma língua que nem ela própria entende, ela fala em mistério, só Deus entende. Inclusive essa condição, segundo a própria palavra de Deus, traz edificação própria. Por isso que todo crente tem que ser batizado com o Espírito Santo, gente. Então, voltando para cá, deixa eu terminar de ler aqui o texto. Versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a quem? A Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala o quê? Em mistérios. Então tem essas duas evidências externas de Deus batizar a pessoa com o Espírito Santo. Ela pode falar em línguas, num dialeto humano, mas que ela nunca estudou. Se Deus assim quiser batizar essa pessoa, Ele o faz. Mas Ele o faz com propósito, tá? Com propósito. Por exemplo, em Atos 2 tinha um propósito: convencer os estrangeiros que pessoas simples, sem cultura alguma, estudo nenhum, receberam aquela capacitação da onde? Do alto. E tem a outra evidência externa, que é falar num dialeto espiritual que nem a própria pessoa entende, mas que traz a ela a edificação espiritual. Então, o batismo com o Espírito Santo traz essa evidência principal. Pastor, e o Espírito Santo tira alguém da sua consciência plena, faz a pessoa cair no chão e ficar lá desacordada? Não, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. Não tem esse negócio da pessoa ser revestida de poder e sair pulando, virando mortal, rodopiando, caindo, se contorcendo, não. O que é isso, pastor? Eu não sei, alguma outra coisa, menos batismo com o Espírito Santo. É mais um emocionalismo que toma conta da pessoa, que faz ela entrar num êxtase. Isso a própria ciência humana ensina, viu? Isso é ciência, isso é outro departamento. Agora, o batismo com o Espírito Santo, a evidência externa, é essa que nós acabamos de falar. E por que ela é tão necessária, pastor? Porque ela dá a você a condição de você se edificar. O batismo com o Espírito Santo te dá uma capacitação tão grande que enquanto você ainda não é batizado com o Espírito Santo, você ainda não tem. Por isso que em Atos dos Apóstolos, quando você lê o capítulo 8, eu não vou abrir com você por causa do horário, você vê os discípulos chegando naquela determinada região e perguntando: vem cá, vocês já receberam o Espírito Santo?
E eles falam, Espírito Santo? Nunca nem sequer ouvimos. Aí eles perguntam, mas vocês foram batizados em quê? Nós somos batizados lá no batismo de João, aquele que deita na água. Aqueles que nós somos batizados. Aí os discípulos, tá. Mas vem cá, ainda falta algo. Eles colocavam as mãos sobre o alto da cabeça deles e eles eram batizados com o Espírito Santo. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele é extremamente necessário na vida do crente. Eu falo, eu explico. Esses dias eu fiz aqui uma ilustração. Lembra o dia que eu trouxe o João Bobo aqui? Irmão, mais didático do que aquilo, impossível. Impossível. Então, voltando para cá, senão não vou conseguir terminar. Então, naquele dia, a chama do Espírito Santo veio sobre eles. Então vamos fazer a ligação. Se no passado o papel do sacerdote era manter a chama do altar acesa, nos nossos dias como sacerdotes, nós temos a responsabilidade de mantermos a chama do Espírito Santo, o que, gente? Acesa. É responsabilidade nossa, não é do Senhor. A primeira responsabilidade lá atrás foi do Senhor, quando Ele acendeu a chama no altar. Mas manter a chama acesa era com os sacerdotes. Hoje é a mesma coisa. O batismo com o Espírito Santo Ele já nos deu. Agora é nossa responsabilidade mantermos a chama acesa. E aí entra aquela aula lá da 5ª série. Aí entra em cena agora aquela aula lá da 5ª série. Lembra do tripé do fogo? Para existir fogo tem que ter o quê? Combustível, fonte de calor e oxigênio. Tirou um desses elementos, acabou o fogo. E aqui eu vou ser bem resumido, porque eu já detalhei isso na semana. Para a igreja do Senhor, o que representa a fonte de calor? Tão necessária para manter a chama acesa. É a própria igreja, irmãos. A fonte de calor é o lugar que você está agora. Crente que não congrega, crente que não se importa em se fazer presente na fonte de calor, aos poucos a chama vai se apagar, se é que um dia ela se acendeu. O que tem de gente hoje, irmãos, não se importando mais em congregar, acha que vir à casa de Deus é um detalhezinho bobo. Não, é o contrário. Estar na igreja, estar congregado aqui com os outros irmãos, faz parte do plano divino. Uma vez eu ouvi um pastor falar uma coisa que é a pura verdade. A igreja é a escola do Espírito Santo. Não é à toa que no Salmo 27, aqui eu vou só citar os textos, tá? Não vou abrir aqui com vocês, mas eu vou mostrar aqui, para poder adiantar. No Salmo 27, versículo 4, põe aqui para mim, por favor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha o que o salmista diz aqui. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aprender. Ora, se eu estou no lugar que eu possa aprender algo, isso significa que ali é ensinado o quê? Algo. Na igreja você é ensinado segundo a palavra de Deus, é como Jesus fazia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, pregando a palavra de Deus. Em Atos 11, 26, se eu não estiver enganado, acho que não estou, coloca aqui para mim. E sucedeu o quê? Todo um ano, se reuniram. Quem se reunia? A igreja. Se reuniram naquela igreja. Ou seja, a igreja, pessoa, se reunia na igreja local, espaço. E ensinaram muita o quê? Gente.
Porque alguém pode falar assim, pastor, eu sou a igreja, que hoje é o tipo de ensinamento que tem aí. Não, você faz parte, ninguém é igreja sozinho. Um membro sozinho não é corpo. Orelha sozinho, já pensou? Já viu alguma orelha andando por aí? Já viu alguma orelha por aí? Nunca vi não, William? Um nariz. Nunca encontrou um nariz na rua, não? Não. Um braço, encontrou? Só se alguém cortou de alguém e jogou, né? Aí é parte de um corpo, não é um corpo. Paulo faz essa associação. Nós somos membros de um corpo. A igreja reunida forma um corpo, cuja cabeça é Cristo. Precisamos congregar. Então aqui, e sucedeu que todo ano se reuniram. Quem se reunia? As pessoas. Quais pessoas? A igreja. Se reuniram naquela. O termo naquela dá conotação de lugar aqui, espaço geográfico. Se reuniu naquela igreja. Você está agora nessa igreja aqui. Quando alguém te pergunta, qual igreja que você pertence? Você fala naquela igreja lá do centro, naquela igreja lá. A fonte de calor faz isso. Te dá essa condição de você ter a possibilidade de manter a chama acesa. O que mais? O combustível, né? Além da fonte de calor, o combustível. O que pode representar o combustível? A própria palavra, gente. A própria palavra de Deus é o combustível. Crente que não tem a palavra não mantém a chama acesa. É por meio da palavra, é meditando nela, é gastando tempo com ela, que você tem condições de avançar. O salmista já dizia no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? É a palavra. Ele sabia que ele precisava da palavra. Ele sabia que ele precisava da palavra, que ele necessitava dela. Nós temos que aprender a desenvolver dependência da palavra. Meditar nela todos os dias. Lembra daquela oração que o Senhor Jesus ensinou? O pão nosso de cada dia, ou seja, para cada dia nós temos o que, Willis? Um pão, um alimento. Jesus é o pão, gente. Ele mesmo disse, eu sou o pão da vida para os que creem. Todos os dias eu tenho que gastar tempo meditando nessa palavra, aprendendo com ela. Por quê? Porque eu quero manter a chama acesa. E o oxigênio, o que representa o oxigênio? Uma vida de oração. Um crente que não ora, aquele crente que não se comunica com Deus, porque o nosso único canal de comunicação com Deus é a oração. Aí se você não se importa em congregar, aquela pessoa que de vez em quando... Irmão, deixa eu fazer você refletir um pouquinho. Se você é aquela pessoa que vem aos domingos na igreja, significa que em 30 ou 31 dias você vem no máximo 5 vezes ao culto. Quando o mês tem 5 domingos, porque de regra não tem, de regra tem 4. Então se você não falta nenhum domingo, em 30 ou 31 dias você vem apenas 4 vezes. Ou seja, vamos colocar 30 para ficar mais fácil a conta. 30 menos 4... Fala, né? 26. Você quer falar. 26 dias, ou seja, você precisa distribuir alimento de 4 dias para 26 dias. Você se manter de pé. Pouco, né? Tem que congregar mais. O duro é quando a pessoa ela começa com aquele negócio, domingo sim, domingo não. Aí diminui pela metade a conta aqui. O duro quando fica um domingo sim, 2 não. Meu irmãozinho, aí caminha para um suicídio espiritual, porque o mundo lá fora está corrompido, gente. Você vai ficar inserido no mundo corrompido sem nutrientes da palavra em você. Por isso que muitos não suportam, não aguentam.
O duro é quando a pessoa passa a vir só na ceia. Ah, irmãozinho, aí. Se a pessoa vem apenas um domingo ao mês, significa que ela vem ao ano apenas 12 vezes. E às vezes até no domingo de ceia, que é dia das mães ou dia dos pais, porque sempre cai no domingo, né? Não, eu não vou porque é dia do outro papai. Não, honre o seu papai biológico, mas honre também o papai do céu. Você vê que é pouco. O duro, o pior de tudo, agora que é o pior dos piores, é quando a pessoa começa a achar que ela não precisa mais congregar. Aí vem com aquela mentira assinada pelo diabo. Estou congregando em casa. Peraí, mas você está congregando em casa? Como é que história é essa? Está doente, está acamado, está lá, não tem como. Não. Pelo contrário. Vive a vida normal, passeia, vai para o shopping, pula de asa delta. Pula de asa delta. Pula de bug jump, né? Asa delta você voa. Vive a vida normal. Aqui para a casa de Deus achou que não precisa mais. Nisso o espírito vai ficando enfraquecido, desnutrido, e a chama do Espírito Santo vai se apagando. Temos que gastar tempo, irmão, meditando na palavra. Uma vez eu lembro de uma mensagem do missionário cujo título era meditar, o caminho do sucesso. É meditando nas Escrituras, é gastando tempo com ela, irmão. Quando eu falo sobre meditar na palavra, eu sempre associo com o Salmo 1, que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Você pode considerar a palavra do Senhor. E na sua palavra medita dia, noite, ou seja, constante. Pois serás, aí vem a comparação, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Meditar, o caminho do sucesso. Vida de oração. Olha, irmãozinho, você tem que ter, irmão. Você tem que inserir uma vida de oração na tua rotina diária. Fazendo tudo isso, você mesmo estará realizando a manutenção do teu altar para que a chama permaneça acesa. E que Deus fale mais com vocês, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, irmãos. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão.